Olá, tudo bem? A Lua é o satélite natural da Terra. Ele é composto por rocha e recebe a luz do Sol, ou seja, ele reflete a luz do Sol sobre nós aqui na Terra. Portanto, a Lua é um astro que não possui luz própria. A Lua faz três movimentos. Ela se apresenta em quatro fases e pode provocar dois tipos de eclipse. Eu sou o professor Lisandro do canal Biociências e se você quer saber mais sobre esse assunto, me acompanhe nessa aula sobre a Lua e os seus fenômenos. A Lua possui três tipos de movimento: movimento de translação, movimento de rotação e movimento de revolução. Vamos entender cada um deles. O movimento de translação é o movimento que a Lua faz em torno do Sol, acompanhando a Terra em sua órbita. Esse movimento leva 365 dias e 6 horas, que é um ano. Já o movimento de rotação da Lua é o movimento que ela faz em volta do seu próprio eixo. Esse movimento dura aproximadamente 29 dias e meio. E o movimento de revolução é o movimento que a Lua faz em torno da Terra. Esse movimento leva aproximadamente 28 dias. Como o movimento de revolução, que é o movimento da Lua em torno da Terra, e o movimento de rotação da Lua, que é o movimento em torno do seu próprio eixo, tem tempos semelhantes, quase iguais, a face voltada da Lua para a Terra, para nós aqui, para o observador aqui na Terra, é sempre a mesma, ou seja, há sempre um lado oculto na Lua. Você vê sempre a mesma face e o outro lado está sempre oculto. Lógico que isso foi tema para muitas discussões, né, para muitas lendas, mas a verdade é que é a mesma coisa. Do outro lado da Lua há rochas como do lado que é visível para a Terra, certo? A Lua se apresenta também em quatro fases para nós que estamos aqui na Terra. Nós observamos a Lua nas fases nova, crescente, cheia e minguante. Cada fase da Lua leva aproximadamente 7 dias. Na fase nova, a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol. Portanto, ela nasce às 6 horas da manhã e se põe às 18 horas junto ao Sol. Portanto, ela é pouco visível no céu. Por quê? Porque o brilho do Sol é muito maior, ou seja, ela fica ofuscada pelo Sol. Mas, mesmo assim, às vezes é possível ver uma pequena penumbra dela. Já a Lua crescente, ela se apresenta num semicírculo voltado para o oeste, para quem está no hemisfério sul, porém quem está no hemisfério norte, esse semicírculo é voltado para leste. A Lua crescente, ela começa com um semicírculo delgado e vai crescendo, ou seja, vai preenchendo o seu disco luminoso. Quando ela chega no meio, ou seja, ela está 50% iluminada, é conhecido como quarto crescente, que também corresponde ao quarto dia da sua fase. A lua crescente, ela nasce por volta do meio-dia e se põe à meia-noite. Portanto, você vê ela no céu mais das 6 horas da tarde até a meia-noite. Após a lua crescente, vem a fase de lua cheia. A lua cheia nasce sempre por volta das 18 horas e se põe às 6 horas da manhã. Nessa fase, a lua se apresenta como um disco luminoso, totalmente brilhante durante a noite toda. E por que ela apresenta tão majestosa e brilhante assim? Porque como ela está do lado oposto ao Sol e à Terra, o Sol projeta sua luz na sua face e da sua face a luz é refletida para o observador na Terra, ok? Já a fase de lua minguante ocorre após a fase cheia e dura também 7 dias. Ela começa com um disco luminoso grande e vai minguando, ou seja, vai diminuindo o seu círculo. Quando chega em 50% iluminada,
ela está no quarto minguante, que também corresponde ao quarto dia da sua fase. E até o final da sua fase, ela termina com uma faixa, com um semicírculo bem delgado, ou seja, bem fino. A lua minguante se apresenta para nós aqui no hemisfério sul com um semicírculo voltado para leste, enquanto que lá no hemisfério norte ela se apresenta com um semicírculo iluminado voltado para o oeste. A lua minguante nasce sempre por volta da meia-noite e se põe sempre por volta do meio-dia. A lua também é responsável pelos fenômenos dos eclipses, que podem ser total ou parcial. Esses eclipses podem ser de dois tipos, solar e lunar. O eclipse solar ele sempre vai ocorrer durante a fase de lua nova. É quando a lua está entre a Terra e o Sol, ou seja, ela está exatamente no meio. Como a Lua ela tem uma elíptica em volta da Terra, na sua órbita inclinada em 5,2 graus, nem sempre esse alinhamento é possível. Portanto, o eclipse solar ele é raro, ele ocorre poucas vezes durante o ano. Mas quando que isso ocorre? Ocorre quando a posição da Lua, do Sol e da Terra estão alinhados no mesmo ponto. O que acontece dessa forma? A Lua acaba passando por sobre o disco solar e cobrindo totalmente o disco solar e formando uma coroa em volta da Lua, ou seja, ela faz sombra no Sol e é visível da Terra em algum ponto, da Terra, que pode ser inclusive onde 70% das vezes esse ponto está no meio do oceano, já que a Terra é coberta em 70% por água. Mas nesse momento, ou seja, quando a Lua ocupa todo o disco solar, dá-se um eclipse solar total. Quando a Lua passa por apenas uma parte do disco solar, como eu estou mostrando aqui na figura, é um eclipse solar parcial, ok? Já o eclipse lunar, ele ocorre quando a Lua está em oposição à Terra e o Sol. Ou seja, só vai ocorrer durante a fase de lua cheia. Lá na lua cheia, quando há um alinhamento entre a posição da Lua, da Terra e do Sol, para quem está do lado noturno, ou seja, no período da noite, o Sol emite sua luz sobre a Terra e a Terra projeta sua sombra sobre a Lua, sobre o disco lunar, certo? E esse disco lunar, essa sombra sobre o disco lunar, reflete em uma determinada área do planeta. Então, nessa área onde a sombra é refletida, é que se enxerga o eclipse lunar total. Quando apenas a penumbra da sombra da Terra ocupa a Lua, ou seja, a Lua fica um pouco mais opaca, mas sem perder a visibilidade, certo? Sem perder o seu brilho. É considerado um eclipse lunar parcial, certo? Os eclipses lunares ocorrem em mais vezes do eclipse solar, mas mesmo assim nem sempre é possível observar, porque depende da área onde foi projetada a sombra refletida da Terra na Lua sobre o globo terrestre, ok? Esses eclipses também são rápidos, eles demoram de segundos a alguns minutos, poucos minutos, 1,5 minutos, 2 minutos, ou às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, certo? Então também é um fenômeno rápido. Portanto, quando é marcado um eclipse, você tem que ficar de olho porque você perde ele muito facilmente, ok? Então essa foi a nossa aula. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. E aqui embaixo eu deixei alguns links relacionados ao assunto de hoje. Se você tiver interesse, clique ali. E também, se possível, comente aqui se você gostou dessa aula, o que você achou, o que você gostaria de saber mais sobre a Lua, que eu vou responder com o maior prazer. Muito obrigado e até uma próxima aula. Tchau!